estamos de volta. E novamente, obrigado por você estar aqui. É sempre um prazer. E ó, não esquece sempre de curtir, compartilhar e coloque embaixo quem você quer. Do meu lado, como sempre, meu amigo Robson, de longa data. Fernando, obrigado aí pela apresentação. Só lembrando que o Talk Solve é um podcast específico para você que gosta de histórias inspiradoras, de Exatamente. empreendedorismo e que sirvam para você de alguma forma para alavancar também a sua carreira. De inspiração. É isso. E quero agradecer vocês que estão acompanhando, que estão deixando aqui comentários de pessoas que vocês queiram acompanhar através de um bate-papo sempre muito agradável, né, No Instagram Fernando? também, sempre a gente No recebe no inbox. Exatamente, no Instagram. Então a gente tem tido bastante audiência aqui. Pô, agradecer a todo mundo por isso. Mas hoje eu vou fazer diferente, hein? Acho que eu vou dar meio que de Faustão, Uhum. né? Hoje a gente vai falar aqui com o pai do Henrique, com o esposo da Larissa, com o multiempresário, faz parte do Fire Club, né? Uhum. Ajuda muitos empresários com talvez o que existe de mais importante em escritório de Inclusive contabilidade, na Smart Solve ajudou muito. inclusive na Smart Solve, ajudando a gente a criar processos. Fala muito sobre o sucesso do cliente, que é um tema que a gente particularmente gosta muito. Pô, e a gente tem o prazer hoje de receber o Igor da Potencialize. Seja muito bem-vindo. E? Vai começar. Talk Solve no ar. Aê! Aê. Igor, Boa. muito obrigado aí por ter aceito esse convite, né? Algumas semanas atrás eu estive em Natal, tive o grande prazer de bater um papo com você lá no podcast também. E foi um bate-papo assim que pediu repeteco, né? Porque a gente não tem como cessar os assuntos, porque é alto nível e são muitos temas relevantes aí para esse mercado, né, Igor? Legal. Esses bate-papos eu corro para estar presente, Uhum. né? Porque são bate-papos que a gente aprende muito, Exatamente. né? Só numa conversa, numa troca de ideias, assim, que a gente faz, a gente consegue evoluir muito, Sim, muito. vários insights que a gente consegue ter, então é muito rico, né? Muito mais valioso do que assistir curso, do que a Exatamente. pós-graduação, a pessoa, Verdade. os relacionamentos que a gente constrói, as trocas que a gente faz é fundamental. Às vezes uma coisinha que a gente ouve num bate-papo Muda o jogo. muda o jogo Muda completamente. completamente. É como você mesmo está falando na questão daqui que o Igor trouxe do detalhe do envio das informações, que assim, é algo Não. que mudou de verdade lá dentro pra gente. A É, velocidade, né, das às vezes a entregas. gente. O trabalho que a Potencialize faz hoje para o mercado contábil, ele é tão grande, mas às vezes é um detalhe que muda o jogo, né? Isso. E é como esses bate-papos aqui. Às vezes é um insight que você pega assistindo um podcast como esse que vai mudar completamente a vida. Aconteceu muito comigo, né, também. Eu participo de bastante evento e às vezes o evento dura ali 3 dias, mas o que realmente valeu a pena foi uma frase É, ou uma vivência ou uma experiência que a pessoa teve que ela gera ali muitas ideias e vai insights servir para de colocar em inspiração prática, É, também, né? né? e como a gente tá falando de manhã, né? Você tá lá no evento, no Summit, a gente comentou. O evento é legal, as palestras é muito bom, mas de fato, os negócios acontecem fora das palestras, ali no backstage, na conversa entre empresários. Isso. É muito assim, né? A inovação que todo mundo leva, ela está diretamente ligada à experiência, mais a vivência que é a experiência, mais a ação sobre aquela experiência, né? Que aí vira uma criatividade, né? Então a criatividade, acho que o Murilo Gun fala muito isso, né? A criatividade é uma coisa que você vai acumulando experiência, junta, você cria alguma coisa. Uhum. Inovação é pegar aquela coisa e tornar ela um produto, né? Sim, Perfeito. E a bota gente, fé, né? exato. E a Isso. gente quer saber de você, agora voltando, né? Fazendo lá atrás, como que era o Igor na infância? Como que esse viés empreendedorismo sempre existiu? Ou algo que foi desenvolvendo ao longo da sua vida? Como que foi a sua vida no. Direto do É, túnel do direto do tempo, túnel meu. do Como tempo. dizia o Faustão, né? Ô louco, bicho. É louco, bicho. Direto do túnel do tempo. Não, legal. Assim, eu tenho 34 anos, né? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, então é, não vim de uma família com muitas condições ali. A gente era classe média baixa. Meu pai funcionário público e minha mãe radialista, Uhum. né? Meu pai também é radialista, mas ele faz mais por hobby do que por trabalho mesmo. Mas a minha mãe, ela é radialista. E assim, eu sempre fui um menino inquieto por
apesar de não parecer muito, o povo acha que eu sou muito quieto, né? Mas eu sempre fui inquieto em fazer coisas novas, aprender coisas novas. Eu nunca fui um menino que foi bom em uma coisa. Sempre a gente tem, né, o Uma colega ali habilidade que maior uma em... habilidade maior, joga bola, né? Talvez, sei lá, jogar videogame. Eu nunca fui destaque nisso. Uhum. Mas uma coisa que eu sempre fui bom e ainda continuo sendo bom é estar próximo dessas pessoas que são destaque faz com que eu aprenda muito Sim. e me torne pelo menos igual, né? É a frase que fala, né? Você é a média das 5 pessoas que você está. Então, você tá perto de pessoas boas, É. você vai ser o Você sexto vai ser- pessoa, o sexto bom naquilo. Isso, acaba elevando o seu nível também, né? E aí a importância, inclusive, de comprar acessos, né, Igor? Então, isso. muitas vezes a gente fala que, pô, tá participando de outra mentoria, mas são justamente essas mentorias que te dão acesso a essas pessoas de alto nível para que você consiga subir o nível também, né? Perfeito. Isso fez parte da minha vida, né? Fez parte de tudo na minha vida, assim, relacionamentos que eu construí, amizades, né? Isso fez com que eu conseguisse ter muita experiência Uhum. com várias coisas, né? Até música mesmo. Eu já fui roqueiro, já fui pagodeiro, já fui forrozeiro, já fui tudo, né? Aí tá Então eu aprendo, tipo né? você, Fernando. Tipo É eu. tipo você, pronto. Então, eu sempre tive é, essa minha personalidade, Uhum. né? E, assim, na minha adolescência, também da mesma forma, até quando eu entrei realmente no mercado de trabalho, que foi na área da contabilidade, né? E uma coisa engraçada também sobre contabilidade, né? Quando eu me formei, eu terminei, na verdade, o ensino médio, não passei no vestibular na época, não passei. Fiz para engenharia elétrica, não passei. E aí, para não perder o tempo, Uhum. eu fui para uma universidade privada. Então, eu me formei e terminei o ensino médio relativamente novo. Eu terminei com 16 anos. O, Bem terce- novo, o, bem Sim. novo. o pré que chama, né? O Uhum. terceiro Aham. ano ali, eu terminei com 16 anos. Depois dos 16 anos já fui para a faculdade. E aí, na faculdade privada, o que que aconteceu? Eu escolhi o curso mais barato, né? Que era meu pai que ia pagar, né? Aham. Então, ou era da administração ou era ciências contábeis. Vamos fugir Então, do que todo mundo escolheu. exatamente. A administração, isso aí é muito Muito amplo, né? geralzão, Uhum. né? Eu vou para ciências contábeis aqui. Cheguei na faculdade sem saber nem o que era, mais ou menos. Você só foi porque era o que dava. Só fui porque era o que conseguia pagar. Passei 4 anos na faculdade e estagiei, não estagiei em escritório de contabilidade, estagiei em uma empresa, um comércio de cosméticos e uma administradora de condomínio. Na parte fiscal. Na parte, no comércio era mais na administrativa Tá. ali, Uhum. fazia planilha. Era Tá. o que eu gostava era de computador, então eu ia fazer planilha lá para o pessoal que não sabia nem o que era isso, né? Então Uhum. meio que organizava as coisas. E na administradora de condomínio eu fui para a parte da contabilidade, que era fazer só as prestações de Uhum. contas, classificação de contas e Os condomínios. imprimir dos condomínios, isso. E quando eu me formei na faculdade, foi em 2011, já não podia mais fazer estágio, Uhum. então fui procurar emprego, que eu fui para um escritório de contabilidade lá em Natal. E aí, nessa minha ida para esse escritório de contabilidade, eu fazia parte de uma equipe interna e externa, na verdade, que ficava dentro do cliente, né? Que era uma pedreira, Caramba. num município vizinho. Já foi primeiro trabalho na contabilidade pegando. Pedreira. A pedreira. Lá Pedrada. era, Literalmente, né? naquela época era fiscal contábil já, né? Então fazia os dois. Sendo que ali tava, a pessoa tá lançando nota lá e daqui a pouco uma explosão, tremia Ah, tudo, né? Porque a pedreira lá, então. Mas eu só durei 5 meses lá, porque eu Não aguentou. não aguentei fazer a mesma coisa todos os dias. E surgiu uma oportunidade é para uma pessoa que tem esse perfil aí de ser inquieto por aprender, por ser generalista de conhecimento, ficar ali fazendo a mesma função É. deve ser uma tortura, né? Sempre foi em busca de algo novo, né? Então ali tava maçante. sempre gostava de ver coisas novas, de Novos fazer coisas desafios. novas, né? E como
o trabalho em escritório de contabilidade, principalmente na época, né, que tinha sistema já, mas era muito lançamento manual. Uhum. Não tinha nada de importação nem nada. Então, isso me fez realmente ficar meio que frustrado ali com o trabalho. E aí surgiu a oportunidade na Domínio Sistemas, né? Na época, a Domínio, ela tinha uma filial lá em Natal, que tinha mais ou menos seus 8, 9 técnicos, um gerente da filial. E eu fui contratado para essa filial trabalhar com sistemas para contabilidade na área de suporte técnico no atendimento web, né? Que era a abertura de chamados, Uhum. enfim. E foi um desafio, porque eu também nunca tinha atendido cliente, lidado diretamente com atendimento a cliente. Eu nem atendia telefone em casa, né? Então, sempre fui, Fugia. sempre fui muito Reservado? retraído em relação a isso, Uhum. né? A conhecer pessoas novas, a fazer amizades, ser proativo. Nisso eu sempre fui um pouco travado. E, e a experiência em suporte técnico me fez quebrar Desenvolver. isso, né? E precisei me desenvolver. Uhum. E aí eu falo para todo mundo, uma experiência que todos deveriam ter era trabalhar em suporte técnico, né? Porque mesmo que você não queira, você vai ter que atender clientes. Sim. E outra, você aprende a ser um resolvedor, né? Isso é problema direto, né? É, Então o cliente ligava, não era para te elogiar, né? Ele estava É com um pra... problema, muitas vezes urgente, e queria que alguém resolvesse na hora. é. E eles ligavam de uma forma mais agressiva, então, muitas vezes, né? Muitas vezes. Então Muitas você tem que, além de tudo, tem que ter inteligência emocional inteligência emocional. pra você saber controlar e entender que não é com você que ele tá xingando. Ele E só tá xingando a situação no geral e você só tá sendo uma pessoa ali pra ouvir, canalizar e trazer a solução pro cliente. cara, e muitos não têm isso, né? Uhum. Por isso que muitas pessoas não aguentam Entra no burnout, suporte entra na depressão, sim. técnico. É. Eles não aguentam porque eles não gostam, as pessoas não gostam de levar desaforo, né? Uhum. É. Claro que tem clientes realmente que exageravam e a gente precisava realmente pedir intervenção Uhum. de um superior e tal, mas a gente tem que entender que faz parte. Sim, e se você entender que não é com você, a pessoa não tá te xingando, só tá sendo ali um intercessor do É o xingamento, meio. mas não é com você o problema, sabe? Tipo, É, ouve, tipo, entra pra um lado, sai pro outro. Não é com você o problema, mas você pode ser a solução. Exato. Né? Então é você trazer isso pelo que você pode levar de positivo, né? exato, exatamente. E é uma E baita experiência Sim. para o que você veio a fazer depois, né? Porque sem ter essa isso, experiência no atendimento, você não consegue se colocar na posição do exatamente, cliente para entender como você pode fazer melhor. exatamente. E aí, um outro ponto importante ali foi que eh, no atendimento que eu fazia era web, né? Então me desenvolveu também algumas habilidades. Por exemplo, lá no suporte técnico tem metas. E o atendimento web é muito difícil, porque você tem que entender o problema apenas com o que o outro escreveu. Eu não atendia telefone, Uhum. né? Então eu tinha uma meta de resolver em até 2 tramitações no suporte e tempo de atendimento do chamado em até 40 minutos. Então surgia uma demanda nova, eu tinha uma meta de resolver aquela demanda em até 2 atendimentos e pegar aquela demanda e resolver em até 40 minutos. Ou seja, você podia mandar 2 e-mails pra questionando alguma coisa. Tá. Isso. Seria 2 tramitações, Uhum. né? Como era tipo um chat lá, Uhum. mas era uma plataforma de Entendi. atendimento. E normalmente as pessoas acham que estão comunicando algo, mas estão Ah, fazendo imagina. completamente Imagina, a diferente. pessoa cadastra lá um problema dizendo, estou com um problema. Pronto, isso aí você já... Eu tinha que resolver em 2 trâmites. Ou seja, um seria para perguntar É, qual é o problema. E o outro aí a pessoa colocava o seguinte, estou com um problema na importação de notas. Tipo, Qual o aonde? problema? Qual nota? é. Qual Né? prefeitura? Isso era uma dificuldade gigante. Imagino. E aí eu consegui me desenvolver nesse sentido, porque eu precisava ser o mais direto possível, pensar em todas as possibilidades possíveis Na linguagem para de hoje, resolver. você já criou seus prompts para saber o que que você ia demandar Os da pessoa prompts. para entender Isso. o. Você tem que ter um playbook É, de soluções, né? Você tem que ter, assim, com perguntas básicas você sabe, tipo, que você consegue pelo menos direcionar e levar na forma que você quer que Isso, leve. exato.
Então, assim, Depois vira um game, né? Fala, você põe em 2 etapas, eu preciso construir É. todo o fluxo. é, Com você mesmo, você fala assim, É, eu tô conseguindo resolver mais rápido. exato. Mas, assim, a gente tinha problemas que eram bem escritos e tinha problemas que não eram bem escritos, né? Mas isso me ajudou muito a desenvolver um pensamento geral, genérico. Se a Uhum. pessoa fala um problema, eu já consigo entender o contexto, sim. entendeu? E isso me serve até hoje, apesar de não estar mais em atendimento na domínio, mas qualquer problema que a pessoa vier falar sobre a domínio, eu já sei em todas as possibilidades que pode ser. Então eu já Legal. falo, ó, pode ser isso, isso, isso. Se não for isso aqui, é isso aqui. E se não for isso, resolve só com a domínio. Já tem o mapa mental ali Já. do. Exato. Você ficou quanto tempo no domínio? Eu fiquei 9 anos na Bastante. domínio, né? Eu entrei em 2011 e saí em 2020. Então foi uma jornada. A Domínio foi a melhor escola que eu já tive. Tanto de pessoas, de processos, E você ainda sistemas. passou pelo momento de aquisição da Thomson, né? Passei Então, por. isso te deu Nossa, uma meu Deus. possibilidade Um de crescimento profissional, crescimento né? profissional, Crescimento. de aprendizado surreal. É. A história, né, dentro da Domínio, eu entrei em 2011 e, como eu falei, né, não é todo mundo que aguenta suporte técnico. Uhum. Então a pessoa não durava mais do que 1, 2 anos lá dentro. E como eu durei, chegou em 2014, eu era a pessoa mais experiente Uhum. lá dentro. Então todos os outros vinham tirar dúvida comigo. Então eu comecei a me Sim. aparecer mais, né? Destacar lá dentro, Se como um destacar. líder. Exato. E aí eu fui alocado para a função de supervisão da equipe interna. E com essa função de supervisão da equipe interna, eu tinha que gerenciar atendimento, ou seja, gerenciar pessoas. É, Você vê, né? Muitas vezes a gente olha para a pessoa ali, para o perfil da pessoa nas redes sociais, vê como a pessoa está se desenvolvendo hoje, mas você não conhece a história da pessoa para entender todos os pontos que ela precisou se desenvolver até chegar isso. nesse momento. Pô, você se desenvolveu ali em atendimento, gestão de pessoas, treinamento, até chegar numa outra fase de criar o seu evento, o seu programa de mentoria, mas tudo isso foi processo a processo sendo Isso. construído de muitos anos, né? Eu sempre falo pro meu time, cara, não é do dia para noite, né? Uhum. É uma construção. Então tem gente ali que passa 6 meses em um trabalho e quer ser promovido, né? É, Eu passei 3 anos para poder ser o destaque em alguma coisa lá dentro. Então foi um caminho. E tudo isso é persistência, porque a Sim. pessoa pensa realmente em desistir todos os dias. Quem trabalha em suporte sim. técnico leva para casa desaforo, né? Então É. é cheio, leva para casa com problemas que você ainda não resolveu, pensando em como vai fazer no outro dia, porque no outro dia você vai ter mais 30 problemas para resolver, E novos, os que ficaram, né? e mais os que ficaram. Então são pontos que você precisa ter muita inteligência Uhum. emocional para poder suportar e ter a persistência, né? Mas tem coisas também que eu sempre considero 50% da minha parte, 50% é da empresa. Né? A empresa forneceu algumas ações e estratégias para poder engajar melhor os funcionários. Então, a Domínio, ainda na época da Domínio, que era uma empresa nacional, ele tinha um projeto lá que era Conhecendo a Matriz. Ele selecionava técnicos de suporte de cada filial para ir visitar a matriz que É ficava em Florianópolis. Criciúma. Criciúma, né? Isso. E lá em Criciúma você acaba tendo uma outra visão. Imagine aí eu numa filial mais ou menos do tamanho dessa sala aqui, Uhum. com mais 8 pessoas, onde é que eu visualizaria crescimento? Uhum. Sim, você Eu não consegue. conseguia ver. Para onde é que eu vou crescer aqui? Só tem um lugar do gerente, né? Sim. E gerente comercial. Então, eu não era comercial, né? Uhum. Então, onde é que eu vou crescer? Quando eu fui conhecer lá Criciúma, eu vi que, cara, aqui é um mundo de Pô, oportunidade. eu tô no lugar certo, né? Eu tô no lugar certo que vai me dar oportunidade e eu preciso fazer agora a minha Sim. parte para poder alcançar esses objetivos. Talvez em Natal não cresça, mas eu posso me mudar. Sim. Uhum. Não tinha filho na época, então era mais fácil. Mas enfim, o projeto Conhecendo Matriz foi uma virada de chave que eu tive, que também me fez ter mais gás para trabalhar lá. 2014 veio a compra da Domínio pela Thomson Reuters. Então, dia 1º de abril, não foi mentira, Uhum. foi a virada de chave, né? 1º de abril de 2014, todos os colaboradores
seriam desligados da Domínio e contratados na Thomson Reuters. E isso foi também uma mudança de cultura gigante. Que as dúvidas, né? E um gás novo, né? Porque Também, ou você se destaca ou provavelmente você vai estar fora. ficou muito Tem certeza, né? obscuro, né? Porque, cara, será que vai ser todo mundo demitido? É. Será que vai centralizar todo o atendimento na matriz? Sim, assim, Realmente aconteceu. Muita gente foi demitida não pela centralização. Centralização foram um dos motivos porque centralizou o suporte lá. Aham. Mas ainda existiria um suporte, que era o suporte externo, que eram os técnicos que davam treinamento e ia até o cliente para dar o treinamento, né? Ainda não tinha pandemia, então os atendimentos eram presenciais. Sim. Eram viagem direto, No presencial. começo, quando a gente instalou, eu lembro. Ele ia Sim. lá, né? É. É. Só ia lá. Hoje mudou mais, ainda tem, Uhum. mas mudou mais porque é possível fazer online, Uhum. né? Mas existia essa oportunidade de assumir o suporte externo também. E pelo meu conhecimento, pela minha desenvoltura, eu comecei a assumir o suporte externo. E o suporte interno foi centralizado para a matriz. Muita gente foi desligada não por causa disso, né? Porque se a pessoa realmente fosse boa e se destacasse, a gente fazia tudo para Fala ficar assim, com ela. E a gente fez algumas propostas para ficar no suporte externo, mas a pessoa não quis. Então, enfim, não bateu. Mas o suporte externo me deu também uma nova visão. Por quê? No interno, eu somente conhecia o cliente por telefone ou pelo atendimento Uhum. web. Eu não conhecia a vivência do escritório, eu não sabia o que aquele cara estava passando lá dentro. E criar relacionamentos, né? Isso, exato. E a gente está falando que você trabalha com o seu ICP de hoje, desde essa época. Então, o criar o relacionamento foi fundamental. Isso, exato. E era um ponto que realmente eu também era um pouco travado. Ainda da experiência que eu tinha lá, mais ou menos uns 5 anos, na Domínio, 4 ou 5 anos, eu ainda era travado em visitar cliente. Sim. Uhum. Eu ia tremendo, né? Porque você, Sim. você desenvolveu algo ali que não tinha o contato, mas ainda faltava essa segunda etapa, né? E foi outra virada de chave, porque no momento que eu comecei a visitar contador, eu vi que o cara era igual a mim, um ser humano, né? Sim. Então, assim, cara, o cara tem seus problemas, tem família, tem amigos, tem relacionamento, tem equipe, tem. Enfim, ele tem tudo, ele só quer resolver uma parte do problema, de todo o problema, É. né? Então, quando eu comecei a visualizar, assim, a rotina dentro de um escritório, eu vi que, cara, tem muitas outras coisas que acontecem ao redor sem ser a domínio, sem ser o sistema. Uhum. O problema aqui não é só domínio. O Essa é problema uma aqui é das a dores, né? organização, né? A organização de todos os processos. Você começou então em clientes e você começou a mapear e viu que existiam vários problemas iguais e muitos deles eram por falta de um processo, falta de Exato. organização, falta de um direcionamento correto da situação. E você vê, né, que normalmente o contador ele vende organização, ele vende É, processo. Tava de E, respeito de pau. e é o que falta para a maioria, né? Sim. isso. E isso foi em 2016, mais ou menos. 2016, eu fiz minha primeira consultoria, né? Você tava no domínio ainda. Eu estava no domínio ainda. Existia um projeto meu e do gerente da filial, que era o seguinte. Em 2016, a Thomson Reuters começou a apertar mais as metas. E uma das metas de suporte externo era fidelizar o cliente nos primeiros 12 meses. Ou seja, o cara trocava de sistema. Qual era o problema ali nessa primeira troca de sistema? O sistema da domínio não é um sistema fácil. Ele é um sistema complexo. Uhum. Complexo e Segurar completo o também. cara pro. Então, o tempo de implantação era muito longo. Então, passava 12 meses ali, o cara ainda pagando 2 sistemas, ele tinha que escolher um. Uhum. Ele não ia aguentar ficar pagando 2 Ah, sistemas. então já aconteceu de ficar pagando o sistema e falar assim, tá uma coisa, esquece o domínio, eu vou continuar com o meu antigo. Continuar. Caramba, não Aconteceu. E acontecia bastante. imaginava. E a gente começou a fazer os PDCA para entender por quê. Por que que o cliente está cancelando? Nessa época, qual era o sistema que dominava o mercado? Lá em Natal é o sistema Fortes. Fortes? É. Achei que era o Cultimatic. Não, Acho que aqui em São Paulo São é. Paulo e Rio, É. né? Ah, Mas lá é Fortes.
E Rio hoje acho que é Alterdata, Alterdata. ainda acima da Domínio, né? Sério? É. Cara, eu não imaginava. A Alterdata é super poderosa lá. Não imaginava, não. Aí no Brasil, porque assim, eles não atendem só contabilidades, né? Atendem Sim. Entendi. outros nichos. Mas, e aí, assim, nessa meta que a gente tinha de fidelizar o cliente nos 12 Uhum. primeiros meses, a gente precisou melhorar nosso processo de implantação para estancar esse problema, mas revisitar os clientes que já usavam domínio, mas que estavam pensando em cancelar também, porque chegava outro sistema mais barato e Reduzir ele o via, churn. poxa, eu vou pagar R$ 150 nesse sistema aqui e tô pagando R$ 1.000 na domínio, que Vou faz a ficar. mesma Sim. coisa, eu vou ficar com 150. Até porque o contador fala assim, depois o time que se vire pra poder aprender. Não é É, o contador que vai aprender, né? Fala assim, é. o time se vira aí. E aí, nessa jogada, a gente também começou a perder clientes nisso. E aí o que aconteceu? Quando a gente ia ver, o cara só usava o básico da domínio. Realmente, comparando, faz sentido ele migrar para o mais Sim, barato. sim, sim. Só que aí a gente começou a fazer um trabalho de pós-venda, que hoje é o sucesso do cliente, mas na época não existia termo sucesso do cliente, né? Era pós-venda. Aham. e aí cria um diagnóstico para entender Isso. qual o percentual de aproveitamento da ferramenta cada um Isso. tá usando. Pô, isso é Exato. demais. E vocês passaram por isso, né? Sim, sim, Esse sim. diagnóstico eu fiz em 2016 em um cliente, num valor de R$ 0, num período de 3 meses, só para fazer o diagnóstico. 3 meses lá dentro, me reunindo com funcionário por funcionário, fazendo perguntas, vendo o sistema, para ver o quanto eles E usavam. você cria até argumento, né? Porque, pô, você tá me dizendo que o sistema não resolve sua vida. E do seu lado, você tá usando 5% da capacidade do sistema, realmente ele não vai ajudar você. Isso. E aí, quando eu fiz esse projeto de diagnóstico, eu vi, cara, não é só esse escritório que tem esse problema. E aí a gente foi vendo que muitos precisavam disso. Então essa questão do diagnóstico foi uma iniciativa sua? Foi uma iniciativa minha e Do do seu gerente gerente nessa da época? filial que a gente entendeu esse Uhum. problema e eu executava, né? É aquilo, né? O problema sempre vai existir. Você tem que estar Isso, sempre focado e a enxergar as soluções dos problemas. isso, exato. Você consegue achar coisas onde não existe. Por exemplo, o domínio tem quantos anos? E você conseguiu enxergar isso em 2016 só. Isso. E Sabe? um outro ponto foi que assim, a Domínio ela é, tem um foco, vender e implantar, né? Projeto de consultoria, a gente viu que, poxa, isso aqui dá para cobrar, né? E a gente começou a cobrar também esses projetos de consultoria. E isso foi em 2016. Aqui em São Paulo tinha uma pessoa da filial que fazia também consultoria. Então eu saí de lá, vim para cá para entender como é que ele fazia aqui, Uhum. trocar ideia, trocar figurinha. Eu fui em Poços de Caldas, também eles faziam na filial de Poços de Caldas. Fui em Curitiba, na filial de Curitiba também para entender como é que eles faziam. Então comecei a visitar outras filiais para ver como é que eles estão fazendo aqui, né? Sim. E isso me ajudou a ter também muita experiência de outros locais. E, e aí a gente começou a ver que, cara, esse é um projeto que dá Dá para certo. expandir. Só que eu não podia, porque primeiro eu era coordenador da equipe externa, não tinha tempo. Uhum. Era eu que executava. Não tinha tempo para eu executar, coordenar a equipe. Então, não conseguíamos tocar isso na domínio. Quando foi em 2019, eu passei por outra mudança. Ou seja, a Thomson, ela começou a vender algumas filiais para virar revenda. Uhum. E Então, aí uma das filiais foi justamente a que você Natal. tava. Como assim? A, a Domínio foi criada, Uhum. a estratégia comercial era filiais, Tá. né? Que existiam em vários estados, muitos Uhum. estados. Quando a Thomson comprou, ela viu o seguinte: eu, eu ganho mais dinheiro, Franqueando? tipo colocando uma franquia, mas sendo uma revenda. Uma Entendi. empresa independente que é autorizada a revender os produtos da Ah, Domínio. entendi. Aí tinha uma comissão. A É, Domínio paga uma comissão para você revenda. corta os laços, mas deixa uma linhazinha fina, Sim. né? Mas aí, olha só. Inteligente, né? Olha só que Então, assim. estratégia legal. Thomson Reuters tem ações em bolsa. Ou seja, eles visam muito o redução de custo. Aham. E como estava em processo de expansão, a Domínio não parava de vender, estava crescendo. Só que
quanto mais cresce, precisa contratar mais gente. Sim, Se ele fez, transforma em revenda, porque eu libero 20 headcounts aqui para mim. Sim. exatamente. Porque aí, tipo, se vira o franqueado, vamos dizer assim, né? Mas um outro ponto abriu a oportunidade para revenda, porque a gente pode, como Você revenda, cresce criar mais. outros serviços. Sim. Então, em 2019, eu saí da coordenação e fui estruturar um departamento de consultoria, eu e Deus, né? Era tudo na minha cabeça. Já estava tudo aqui, eu já fazia. Aham. Mas vamos ganhar dinheiro com isso agora. Então, em setembro de 2019, comecei a fazer alguns trabalhos de consultoria em alguns clientes. Então, era eu ia até lá, o cliente passava 2 dias lá vendo o sistema e tal. E aí peguei um cliente em setembro de 2019, depois mais 2 clientes em João Pessoa, depois um cliente em Campina Grande. Eu pegava um cliente em muito lugar, menos em Natal, né? Aí eu viajava muito, né? Passava muito tempo fora de Natal. E quando foi em 2020, chegou a pandemia, né? Então, março de 2020, a gente tava com 6 clientes de consultoria. Já chamava Potencializa nessa época. Não, eu Ainda, ainda Aí era tava na revenda. ainda na revenda. revenda, Era tá. revenda, Aham. isso. Mas em 2020, o que foi que aconteceu? Pelo trabalho que a gente estava fazendo, a, a gente começou a ser indicado para escritórios fora do Rio Grande do Norte e Paraíba, que era a área de atuação da Aham. revenda. Porém, como revenda, a gente não podia atender Tá. aquele cliente, porque era propriedade, era Sim. cliente de outra revenda. Então, estrategicamente, a gente Dava montou. conflito de interesse. Exato. Estrategicamente, a gente montou, na época se chamava Eleve Consultoria, Tá. né? A gente nasceu como Eleve Consultoria. E aí, a Eleve Consultoria nasceu em maio de 2020 e no meio da pandemia. Bem no auge, Não assim. é. É, Bem no. ou seja, nossos projetos eles já foram montados de uma forma online. E aí, quando montou a Eleve, era eu, mais uma pessoa para o comercial, mais uma pessoa para operação. Comigo, junto comigo, me ajudando na Aham. Completamente consultoria. enxuto, mas trazendo toda essa robustez aí de consultoria para elevar o nível ali desses escritórios. Em paralelo com a incerteza do mundo, né? É, Aquela na pandemia. A incerteza, você não exato. sabia como ia ser o dia seguinte. É. E outra, todo mundo travando tudo que é investimento, né? Sim, é verdade. É. Isso é o mais importante, é É. verdade. Ah, Principalmente os clientes que eu tinha, praticamente nenhum continuou. Os dos 6 clientes, né? Porque um cliente foi o primeiro que eu peguei, é um escritório da região de Pipa. Ou seja, a maioria dos clientes eram pousadas, restaurantes. Então, Pipa fechou na pandemia. a Sim. gente na pandemia teve o nosso pior momento, porque a É. gente nasce em 2018, quando é mais ou menos abril, maio de 20, os clientes começaram a demandar, e a gente olhou um pro outro e falou, e agora, a gente divide o quê? Porque não tem nada. Aí a Já gente separou. teve um hiato, né, na sociedade ali, eu continuei na Smart Soul, o Fernando abriu a Flickr, a gente sempre continuou se ajudando, mas com um número tão pequeno de clientes que É, restou pra gente, foi a única solução que a gente é. encontrou. E outra, a gente nem se encontrava mais porque tava todo Não, mundo preso. nessa época eu até voltei a trabalhar numa agência, É, É, porque assim, incerteza. A gente não é, sabia como ia ser, né? não ia ser. exato. E aí, nesses momentos, assim, que como minha personalidade ela é muito inquieta também, então, nesse espaçamento entre pandemia e início de empresa mesmo, eu comecei a estruturar mais coisas. Então, a gente viu que, cara, a gente pode atender clientes que não é da nossa região de uma forma online. Mas ainda assim, eu consigo atender clientes que não usam domínio, Entendi. porque eles têm os mesmos problemas. Uhum. Eles não têm problemas em sistemas, eles têm problemas em processos. Você Interessante. com a sua experiência, tipo, e na comunicação, no relacionamento, você foi mapeando os problemas, né? Então, o problema é o que você falou no início. O problema, a dor um era o domínio. Mas e as outras todas dores ali juntas, né? O Que domínio você era só o também. sistema que a pessoa usava, mas a dor não era o domínio. A A dor dor era era. ele queria fazer rápido, ele queria entregar alguns pads, ele queria fazer alguma coisa. Que é Exato. isso tem em qualquer sistema. Exato. E tem um outro ponto também, o seguinte,
na minha experiência com suporte, com aquela meta que eu comentei, e que na época se chamava pós-venda, né? Eu vi que a contabilidade também precisava disso. Por quê? Porque a contabilidade, ela trabalha entregando contabilidade. Uhum. E a principal dor dos escritórios de não entregar a contabilidade é não ter o documento. Mas muitas vezes o cliente não sabe a importância daquilo Sim. ou não sabe coletar os documentos. Uhum. E é o papel do contador fazer essa Direcionar. educação Uhum. com o cliente. E essa educação do cliente deveria ter um departamento chamado Sucesso do Cliente dentro das contabilidades, que deveria trabalhar a parte relacional com os clientes, para que o cliente estreite a relação com o contador e ele consiga passar a importância de ter um relatório melhor e mais bem aproveitado. Sim. Quando. Ah, Pode ir. quando a gente trabalhou muitos anos em agência de publicidade, eu e o Robson. E quando a gente abriu a Smart Solve, a gente sempre quis modelar as agências. E um departamento que tem nas agências que é o atendimento. A gente sempre achou isso muito legal. Então, quando virou esse boom de atendimento, sócio do cliente, a gente já tinha nosso Mas já tinha atendimento. também. A gente não sabia o nome que a gente podia dar, Sim, sim. mas que era muito legal, que a agência faz isso. A agência tem vários departamentos, que é mídia, Era isso, criação. né? Tipo, em outros lugares era pós-venda, na agência era o atendimento. E hoje a gente tem mais a nomenclatura de sucesso do cliente, né? Em 2018, eu participei de um pequeno curso. O curso foi R$ 100 ali que eu fiz lá em Natal, que era de algumas pessoas que do IMD lá que chama, que é Instituto Metrópole Digital, que eram startups que eram incubadas pela universidade. E essas startups já tinham essa pegada de sucesso do cliente. Eu participei de um Pô, que curso legal. lá. Então, R$ 100 me gerou uma ideia e uma empresa hoje. Foram R$ 100 mais bem pago da vida, né? Quando você construiu as empresas, elas nasceram em momentos simultâneos ou Não, teve um hiato aí também? tudo nasceu dentro da Eleve Consultoria. A gente tinha um propósito de implantar processos, melhorar processos, otimizar os processos e implantar um departamento de sucesso do cliente. Pô, Na época a gente chamava de departamento de relacionamento com o cliente, né? E aí a e gente aí fazia tudo dentro nasce, da Eleve Consultoria. aí nasce a Potencialize dentro da Eleve Consultoria e também a SEC. Isso, exato. Isso aí já foi 3 anos depois, né? 3 anos. Mas na Eleve Consultoria a gente começou com um comercial, mas o nosso comercial era pega um facão, vamos cortando mato É, aqui, Vocês, prospecção totalmente a fria. prospecção que vocês faziam na época era tráfego pago, era indicação, era batendo na porta e mandando e-mail, ligando pro Bater escritório, na porta. Não existia indicação porque nossa empresa era nova, né? tá? Os que conheciam me conheciam pela domínio, então queriam fazer um trabalho comigo de configuração da domínio, então isso aí a gente não. A gente até fazia, mas eu via que, cara, isso aqui não tem Escalar. não escala. tem como escalar e não tem como dar certo. Aham. Porque Você eu precisa fazia a botar configuração no outro dia, bagunçava tudo. Sim, é. Apareceu um negócio novo, tem que mudar lá toda a configuração, os parâmetros e falar assim, pronto, É, vai chamar de novo. pois é. Aí ele. Eu cheguei a fazer alguns projetos em escritórios lá, passava 2 dias configurando rotina automática. Aí chegava na semana depois, ninguém tinha usado. O Mas problema não está em configurar. O problema está no em processo. aprender, configurar, aprender como configurou e manter, né? Uhum. Então, assim, eu comecei a fazer alguns trabalhos testando várias coisas, né? Testando o produto. No momento de nascimento, o bebê lá vai É. vendo, entendendo como é que é as coisas, né? Aprendendo e tal. E a gente tem um valor muito forte que eu tenho até hoje dentro da Potencialize, que é a melhoria contínua. Uhum. Eu, eu vivo mudando produto conforme coisas que eu estou vendo no mercado, Sim. né? Claro que a gente chegou num momento que eu não faço mudança mais drásticas. Mudanças mais em algumas entregas que isso futuramente pode virar um produto, né? Igor, até pegando o gancho aqui dessas duas empresas, né? Para quem não conhece ainda a Potencialize, a SEC, dá um pouco mais de detalhe sobre como isso pode ajudar os escritórios de contabilidade. Maravilha.
Que a Potencialize, ela é uma empresa que é específica para escritórios de contabilidade na área de mapeamento e otimização de processos, né? Então, aquele escritório que não sabe e não tem uma expertise de construir e mapear processo, a gente já sabe isso muito bem porque a gente só atende esse nicho. Então, a gente já tem muitos processos pré-mapeados que a gente entrega ali e já facilita para o escritório Sim. conseguir ter a documentação dos seus E até em processos. cima disso, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Que tudo é em cima da mentalidade. Às vezes o escritório ele demora o momento dele ali de crescimento, já ter uma carteira consolidada para dar importância para os processos. Isso. Mas se desde o início ele desse essa importância, quando ele de fato ainda está na fase de estruturação, tudo ficaria mais fácil, né? Perfeito. Ou seja, vale o investimento, né, Igor? Perfeito. E é engraçado como você falou agora, né? Que vocês são nichados em escritório de contabilidade. Como é importante o nicho, que você O consegue nicho. ser especialista, você consegue identificar as dores É. mais obscuras, assim, do seu público-alvo. Eu sempre vou ser a favor do nicho, né? Do segmento. Não que você possa ter outras empresas fora do nicho. Sim. Sempre vai ter exceções. Mas seja especialista em algum segmento ou atuação. E É, qual é o site da Potencialize? é www.potencializeresultados.com, Tá. nosso site. E pra procurar vocês é mais fácil pelo site, Instagram, qual é? Instagram também, @potencialize resultados. Tem o meu que é @Igor Consultor, né? Igor com HY, né? E a SEC é @sigasec, underline. Certo. SigaSec. E Isso. a SEC, né? O que que ela ajuda e como que ela funciona aí para a implementação desse coração nos escritórios de contabilidade? A SEC, ela trabalha com projetos de consultoria, né? Para implementação, estruturação do departamento de sucesso do cliente. A gente não tem um nicho, a gente começou nichado em escritório de contabilidade, é a nossa maior expertise, a gente tem a maioria dos clientes em escritório de contabilidade, mas estamos fazendo hoje em escritório de advocacia, clínica, agência de turismo, agência de viagens, no caso. Uhum. Então, a gente tem outros segmentos. A gente Sim, entendeu que, cara, não é só contabilidade que todo mundo precisa disso, né? precisa. A gente patrocinou um evento ano passado chamado PXPE, que era de publicitários. Hum, E aí a gente tava lá no evento participando, que a gente era patrocinador, então a gente participou do evento. E a gente viu que as palestras eram exatamente as mesmas palestras que a gente tinha Igual, na igual. contabilidade, ou seja, a dor é a mesma. é. Que é conseguir cliente, como fidelizar cliente. E o legal desse evento foi que a gente participou das rodadas de negócio, né? É. E a gente conseguiu contribuir da mesma forma que a gente contribui para o escritório de E a gente fala a contabilidade. mesma coisa que a gente fala para o escritório quando a gente fala nas nossas mentorias, a gente fala pro pessoal publicitário, É. Uhum. e eles conseguiram, tipo, agradecer muito e falar Sim, assim, caramba, faz faz todo muito sentido. sentido. E Então é o que você falou. melhora a autoridade, inclusive, em relação Isso. a É. isso. E às vezes é isso, às vezes é abrir, às vezes talvez uma nova empresa para você, às vezes ter outro nicho, mas no final a dor é a mesma. Exato, exato. Igor, e depois, assim, você inquieto como é, as coisas não param por aí, né? Então, pô, duas empresas funcionando, poderia estar crescendo só em relação às empresas, mas você quis algo mais. Isso. E esse algo mais foi busca de mentorias de acesso, como a gente falou, evento próprio, e o que mais tem a vir por aí. Explica um pouquinho sobre o seu evento também, que aconteceu não tem muito tempo, né? Foi um sucesso, né, Igor? Exato, exato. Era um sonho meu também de fazer um evento, né? O Potencialize Experience, né? Aconteceu semana passada, dias 14 e 15 de março. E é um evento diferente dos outros, porque os outros eventos, eles falam muito sobre marketing, vendas, gestão, e a gente focou somente em processos e tecnologia, processos e sistemas. E aí a gente conseguiu ter um conteúdo muito legal para um pessoal que veio exatamente querendo saber sobre isso. Sim. Então, não ficou uma coisa chata a apresentação dos parceiros e sistemas que a gente tinha lá. Então, a gente conseguiu trazer uma pegada muito mais sobre abrir a mente dos contadores sobre análise de sistemas. Qual é o Legal. sistema que eu preciso contratar? O que eu preciso contratar? Quais são os processos que eu preciso ter no meu escritório?
Então, isso foi um Falou sonho que... bastante sobre tecnologia, Isso, inteligência inteligência artificial, artificial. exato. Ó, Uma das coisas que eu falei, que pegando o gancho do que foi falado, é, o sucesso do cliente, né, relacionamento com o cliente, ele é e vai ficar sendo um diferencial. Uhum, Porque todos os serviços com inteligência artificial vai ficar é, praticamente um commodity. uhum. Todos vão ter acesso sim. a isso. Só que o que vai Alguns fazer a antes, diferença, outros vai alguns antes, demorar, outros depois. mas depois vira commodity. O É que isso. vai diferenciar nesse sentido é o quanto de experiência aquele profissional tem para entregar para aquele cliente. É o valor que ele gera, é o conhecimento, mais a aplicação dele, né? Pô, e falando em sucesso do cliente, em experiência, qual foi a cerejinha do bolo do evento para levar uma experiência diferente para contadores, né? Legal. A gente teve dois momentos de experiência, que foi um antes do evento, a gente fez uma visita técnica em um escritório grande lá em Natal, que, que por coincidência foi o único escritório que eu trabalhei, né? E no domingo a gente fez um passeio também, levamos cerca de 20 pessoas, passeio de buggy nas Legal. dunas lá, então foi uma coisa que aproveitaram para vir para o evento, mas também teve um momento de Descontração. diversão, de lazer E com o são nesses pessoal. momentos que a gente faz as melhores conexões. A gente Exato. consegue criar laços com pessoas, não só de questão de trabalho, mas com os profissionais, que a gente conversa sobre família, sobre a vida, sobre passeio, experiências, e aí os laços vão sendo criados de forma muito forte. Isso. E é muito gratificante porque a gente tem clientes que foram para o evento. Inclusive, agora há pouco eu recebi mensagem de um cliente agradecendo muito a experiência que ela teve no Potencialize Experience, que ela também ganhou um prêmio lá de destaque, né, dos nossos clientes. Então, ela ficou muito feliz, juntou com a experiência que ela teve e disse que ajudou muito a ela ter uma notoriedade, É né? bem Legal. legal tudo que a gente consegue fazer e botar essa gamificação, né? Pois estava me falando de um projeto novo que você tem aí, não sei se você já pode revelar. Sim, E também nesse projeto tem a gamificação ali para o isso. colaborador que fizer as leituras ali dos processos. Explica Sim. aí um pouquinho para a gente. A gente fez o pré-lançamento do Processo Pro, que é o nosso software de cultura de processos. Nossa ideia é fazer com que todos os colaboradores engajem na, no aprendizado e leitura e a melhoria dos processos. Então vai ser um intranet ali para o escritório, um repositório dos POPs, dos procedimentos operacionais padrão, para que o colaborador ele possa ler e melhorar ele. Então vai lá ter o POP e ele vai ter que marcar que ele leu aquele processo ali. Então ele está apto a Legal. fazer aquele passo a passo. Além disso, a gente vai garantir uma continuidade naquilo. Ou seja, de 3 em 3 meses ele vai precisar revisar aquele processo, sugerir melhorias, e isso vai criar uma gamificação interna para que o escritório possa bonificar quem está dando Legal. Sim. mais melhorias para os Aham. processos, né? E de fato Que isso é legal. importante, porque o retorno desse investimento para o escritório é fantástico, Sim. né? Exato. Ganha tempo, você diminui o número de pessoas, não na questão de demissão, mas na questão de realocar as pessoas em outras coisas que às vezes estavam em falta e evitar a contratação de pessoas que você não precisa. Isso, perfeito. E aí o que mais que a gente tem de... Vamos entregar tudo aqui, hein, Igor? A gente tem Eu alguns não- projetos vindo por aí também, reformulação do curso gravado aí, uma nova Isso, versão completamente atualizada, perfeito, processo de mentoria que está também saindo do forno. perfeito. Tem o curso, hoje eu já tenho o curso que é padronização de processos contábeis. Esse curso eu vou fazer a versão nova dele, né, 2.0, incluindo inteligência artificial no meio também. Vai ter aula sobre inteligência artificial. O Legal. intuito é para que aquele contador que realmente quer começar a entender o que ele precisa fazer para começar bem o escritório dele, ou um escritório que já começou, mas para reestruturar melhor, ele poder ter acesso a um conteúdo que eu tenho de experiência de vários escritórios de contabilidade, né? Legal. Então esse curso provavelmente em maio ele vai ser lançado. E a mentoria que eu lancei também no evento
sobre a estratégia de processo. Então, essa mentoria é diretamente comigo, onde a gente vai construir a estratégia de processos e parque tecnológico daquele escritório. Então, um escritório que ele não tem um nicho específico, a gente vai precisar definir junto uma especialidade. Ele Perfeito. não é que ele vai atender somente aquele cliente, mas uma especialidade, para que Até ele possa direcionar marketing e vendas, né? perfeito. E para as pessoas também internamente saber onde elas têm que às vezes focar no aprendizado, né? Isso, exato. Porque muitas das vezes e muitos dos problemas que acontecem no escritório é que o, o próprio dono, ele não sabe aonde ele quer chegar. Uhum. E aí ele fica cobrando das pessoas engajamento, mas as pessoas, elas não sabem aonde é que elas podem chegar, Sim. porque o próprio dono não sabe. E isso é um empecilho para que as pessoas possam ter vontade de crescer dentro do E se você não negócio. sabe para onde quer você chegar, qualquer caminho serve. Isso, e aí ele vai pegando qualquer tipo de empresa. Uhum. Vai pegando empresa boa, pegando empresa ruim, e daqui a pouco ele está gastando muita energia em empresas ruins, né? Entenda como empresa ruim, cliente ruim, aquele que não está adaptado à sua cultura Sim, e o seu processo, né? Ele pode ser ruim para você, mas pode ser bom para sim. outro, Sim, né? sim. Então, ruim é do perfil do escritório. E aí acaba tendo muito trabalho operacional com clientes que ele poderia focar em uma outra coisa, né? Então, quando você define uma atuação, por exemplo, eu vou atender somente supermercados. Uhum. Eu quero atender somente supermercados. Ok, quais são os sistemas que eu preciso ter no meu parque tecnológico que atendem muito bem em supermercados e que me fazem ter a maior produtividade possível? Quais são as automações necessárias no meu software contábil que eu preciso rodar para que eu possa ter a maior automação necessária e possível? O que de inteligência artificial eu vou aplicar no meio do processo para eu poder ganhar produtividade, Perfeito. né? Porque a gente olha assim, por exemplo, o sistema da domínio, ele tem várias rotinas automáticas, Uhum. mas nem todas funcionam. Sim, Algumas funcionam para algumas empresas e outras não vão funcionar para outras. Então, toda essa estratégia e metodologia a gente vai construir na mentoria. perfeito. Boa. Perfeito. A gente passa por todos os cenários aí possíveis dentro dessa mentoria, né? Justamente para ter uma robustez ali na entrega. Igor, vou te colocar numa fogueira agora, tá? A gente começou essa semana, né, as entregas do Imposto de Renda Pessoa Física, termina ali no dia 30 de maio. Sim, Hoje a gente tem uma porção de sistemas que foram preparados para ajudar as contabilidades, contadores a ter uma entrega com um processo um pouco melhor. Eu queria a sua opinião em relação a, pô, adquirir um sistema para poder me ajudar, ou é possível se organizar com um processo adequado, mas criando ali um popzinho para você conseguir de fato ter essa qualidade na entrega sem gerar um trabalho tão absurdo ali no dia a dia para os escritórios de contabilidade. maravilha. É importante a gente falar sobre isso, né? A gente está bem na época É o mesmo, hype né? agora. O que que acontece? Existem sistemas que melhoram o controle e existem outras metodologias que aceleram o processo. Então, tem muito software no mercado para imposto de renda que ele melhora esse controle, né? Então, o seu controle de clientes atendidos. Quantos clientes eu estou fazendo imposto de renda e o que que falta de documentação e o que que eu posso também automatizar nesse trabalho de imposto de renda, né? Então, a gente sabe que tem um software do imposto de renda, mas existia um software paralelo ali que envie dados para o software de imposto de renda e consiga controlar as pendências que tem no cliente, você melhora a organização, Perfeito. principalmente, mas também automatiza uma parte do processo. Sim. Um outro ponto interessante aqui, que esse ano vai também evidenciar muito, é a utilização da própria inteligência artificial para responder perguntas que normalmente você demoraria muito tempo assistindo a curso. Uhum. Exato. Então, se você preparar uma inteligência artificial que consiga responder até os seus clientes, você também melhora o teu tempo de retorno para o cliente e o tempo de atendimento. Eu sei que época de imposto de renda, ah, o que prejudica muito não é nem tanto a operação de você estar lá cadastrando. Isso aí, claro que dependendo do IR que faça, Uhum. demora bastante.
mas o quanto você perde cobrando o documento ao cliente, quanto você perde Conversando fazendo com o cliente, contato, né? cobra muito Conversando. mais. Então, se você conseguir reduzir essas duas pontas aqui de Você já tem um ganho atendimento, operacional gigante, né? você tem um ganho Perfeito. gigante, É. né? Então, software. Cara, procure um software que se adeque à sua realidade. Já tem vários no mercado que são muito bons, Uhum. mas você tem que ver o que você tem de operação, qual é o teu processo realmente para o imposto de renda e ver como é que o software pode ajudar aquele processo, né? Se você tem muito contador que ele mesmo faz o imposto de Uhum. renda, né? E tem outros que colocam uma equipe para fazer. Aí a importância de um POP, Sim. porque você consegue criar uma metodologia, um passo a passo para poder treinar pessoas. E, né, você falou um negócio aqui, né? Então, o importante é, primeiro, mapear o processo e ver para onde você gasta mais tempo. No Isso, caso, o imposto de renda é conversando com a pessoa, com o cliente, pedindo documentação. Então, assim, é trazer estratégia para diminuir aqui. Porque a isso. parte de preenchimento realmente é rápido, é só olhar e digitar, sabe? É. Eu sempre gosto de ter duas óticas em todas as empresas. Existem processos e existem projetos. Os processos, eles são. O processo é a metodologia, Uhum, né? O projeto é pegar o cliente do ponto A e transformar ele para o ponto B. Então, entenda imposto de renda como um projeto. Ele tem uma data início e tem uma data fim. uhum, Nesse projeto de data início e data fim, no meio existe o processo e existem responsabilidades. Existem as etapas que eu vou passar e o que que o cliente vai ter que fazer e o que que eu tenho que fazer. Se isso fica claro para o cliente logo no início, você já ganha muito tempo, Sim. porque ele vai entender o que que eu preciso de documentação para entregar, até quando preciso entregar, o que que o contador vai fazer e o que que eu vou ter no final, né? Então isso fica claro para o cliente, ele vai ter um pouco mais de noção e ele vai poder ter pouco poder de argumentação depois dizendo que está perto do prazo e não está cobrando vocês de uhum. algo que vocês não tinham documento ainda, Sim. né? Sim. Perfeito. E aí essa relação de documentos, um outro ponto interessante é ver quais são os documentos que você não precisa pedir para o cliente, já para Uhum. adiantar, né? Então, tem muita metodologia por trás, processo, mapeamento, você tem que entender para poder replicar Legal. isso. Perfeito. E até para a gente ser bem objetivo com uma dica de ouro aqui para quem está assistindo e acompanhando esse episódio, né? Como a gente pode criar a inteligência artificial para conseguir ajudar o contador nesse momento? Criando um agente ali no chat GPT com todo o prompt do perguntas e respostas do imposto de renda, acrescentando toda a metodologia do escritório de contabilidade, com a persona de quem atende, com as informações necessárias do escritório de contabilidade. Esses elementos por si já vão ajudar muito no atendimento. Sim, Mas aí usando uma ferramenta como o Make, o NTN, para poder fazer a conexão via API com o Zap API, e a gente conseguir dar uma otimização nessas respostas. E aí você consegue ganhar o processo. isso. Falei besteira ou É exatamente isso mesmo. essa esteira? É isso mesmo. Tem várias inteligências artificiais, né, LLMs que chamam, que você pode conectar no WhatsApp e poder ter um atendimento no WhatsApp com o cliente respondendo dúvidas ali e coletando documentação, né? Boa. Muito bom. Igor, estamos chegando ao final. É uma pena porque, pô, a gente tem assunto É, aqui demais. Muito bom. Ainda mais que a gente entrou agora em inteligência É, artificial, que, exato. pô, tem muita coisa para ser desenvolvida, né? mas eu queria que você desse seus recados finais. Se puder deixar de novo seus contatos, que é sempre muito, muito importante. E a gente Legal. vai deixar aqui, ó, para quem está acompanhando o nosso episódio, todos os contatos aqui da Potencializa, da SEC, do Igor. Então, quem quiser acompanhar um pouquinho sobre esse processo, entender como vai funcionar agora o app de fluxo de processos, um pouco da mentoria do Igor também, pô. Eu acompanho esse cara, ele é realmente incrível em tudo que ele faz, então vale a pena conferir. Mano. É isso, então, se puder Maravilha. deixar as considerações finais e algum recado que você queira deixar, a hora é sua. Maravilha. Não, primeiro agradecer a vocês pelo convite, né? Foi um É, prazer. contar um pouco sobre mim, sobre a Potencialize. Eu também fico muito feliz, eu fico empolgado, às vezes
vontade de falar muito o que a gente tem de experiência, o que a gente Pô, conseguiu uma história construir, rica né? pra Sim. caramba. E agradeço bastante aí. Vocês também são referência para mim, né, em escritório de contabilidade, em processos, em tecnologia, em sucesso do cliente. Então vocês já Obrigado. conseguiram muita coisa e isso eu sempre digo aos outros clientes assim, tornar vocês como uma referência em sucesso do cliente, coisas que vocês estão aplicando, né? Isso é fantástico, é uma honra para mim estar aqui junto de vocês, né? E um Obrigado. recado para a galera aí também que quer me acompanhar, @ Igor Consultor, né? Igor com HY. Eu sempre falo aí porque meu pai foi inventado de botar HY, né? Então eu sempre digo, Bom que você Igor fica único, né? Consultor. Oi? Bom que você vira único. Mas pior que existe um monte de Igor com HY. Pesquisa no Instagram, você acha um monte aí. @Potencialize Resultados é o Instagram da Potencialize e @siga SEC, underline no final, é o Instagram da SEC, que é Soluções de Experiência do Cliente. E a gente vai, se quiser conversar com a gente lá, a gente vai estar pronto para atender vocês, né? A gente tem muita novidade aí, né? Novidade que a gente está lançando, tanto a mentoria, o sistema, inteligência artificial, o próprio evento, que fizemos essa primeira edição, mas vai ter 2026 também, em março do próximo ano. E estamos aí para Foi melhorar. 2026 eu tô lá nesse evento, hein? 2026, próximo mês a gente já vai começar a divulgar, para o pessoal já comprar passagem, já se organizar, que é uma experiência fantástica visitar Natal, né? Robson sabe, Robson passeou bastante lá, conheceu muita praia, né? Foi. Então é bem, bem legal. E, enfim, fico à disposição também de vocês, se quiserem chamar para outro podcast, estou aqui, vamos Certeza. conversar sobre Não, outras vamos, coisas. vamos estender esse Vamos bate-papo replicar aqui aqui, né? para uma live, Sim. porque como a gente tem bastante Perfeito. assunto, vamos trocar informações. Tenho certeza que essa troca de audiência também vai ser incrível para os dois lados. Legal, maravilha. Novamente, Obrigado. muito obrigado. E para você que está acompanhando aqui esse episódio, conta aqui o que você achou do nosso participante de hoje, quem você gostaria de assistir no próximo episódio, mas antes disso, não deixe de curtir Comentar e e compartilhar. compartilhar. Muito obrigado. Até a próxima.